Bem-vindos, pessoal, boa noite. Bem-vindos a essa live literária atrasada, feita numa terça-feira, ao contrário do que normalmente fazemos. Enquanto vocês vão entrando, eu vou escrever aqui o tema da nossa live para a gente poder conversar. Todos muito bem-vindos. Olá, Olivia. Me deem 2 minutinhos aqui, nem isto, só para escrever o nome do livro. Lá vai. Olá, Vanusa. Muito bem. Acho que escrevi direitinho, Despertar da Senhorita Prim. Bem-vindos a todos vocês. Mais uma live literária. Olá, Natália. Boa noite. Ei, Fernando. Tudo bem? Cara, ficar devendo a nossa conversa hoje. Ei, Shaira, boa noite. Dé, muito bem. Vamos lá, vamos entrando. Ok. Me avisem, por favor, aí se estiver tudo bem, com o som e com a imagem, para a gente poder dar andamento. Salve, Anderson. Isabelle, olá. Boa noite, Lídia. Leilane. Só espero alguém me falar se está tudo bem. Boa noite, caro Anderson. Tá tudo bem aí? Todo mundo me ouvindo bem? Então vamos trabalhar. Beleza, obrigado, Fernando. Ok. O livro que nós vamos trabalhar hoje é esse livro aqui, foi publicado pela editora Quadrante, aqui no Brasil, O Despertar da Senhorita Prim, da autora espanhola. É o primeiro livro dela, é o primeiro romance dela. A autora é Natalia San Martín Fenollera. A Natalia San Martín Fenollera, ela nasceu no ano de 1970, é viva ainda e por isso pouquíssimos dados biográficos a gente tem sobre ela. Então vai ser uma apresentação da biografia da autora muito rápida, muito ligeira, de forma que a gente vai ter até mais tempo para falar do livro, que eu selecionei trechos mais longos, assim, eu queria compartilhar com vocês algumas coisas. Lembro para aqueles que estão chegando pela primeira vez, lembro para aqueles que estão aqui, a proposta das lives literárias, e para aqueles que estão pela primeira vez numa das minhas lives literárias, a proposta da live literária é que a gente tenha aí a oportunidade especialmente voltada aos psicólogos. Eu gosto de dizer isso sempre, mas não significa que seja destinada apenas aos psicólogos, tendo em vista que a proposta da live literária é justamente a gente poder ter aí um horizonte de formação do imaginário que nos permita enfrentar os sofrimentos humanos, né? Entender um pouco mais e melhor a natureza humana, ver a natureza humana numa perspectiva que aparentemente, por ser ficcional, pode parecer para a gente muitas vezes mais distante da realidade da vida real, mas justamente o contrário, né? A ficção ela acaba sendo um espaço de descrição de horizontes de possibilidade. A boa literatura certamente tem esse caráter. E a proposta da live literária é justamente oferecer para vocês, a partir da leitura de algumas obras literárias clássicas e não tão clássicas assim, como por exemplo, O Despertar da Senhorita Prim, que é um texto recentíssimo, um texto de 2013, né? Imagina, um texto que tem aí 7 anos. A proposta é justamente a gente poder ter, para os meus colegas psicólogos, ter a chance de entender um pouco melhor, a partir de recursos do imaginário, o que é o sofrimento humano e, em alguma medida, oferecer também para esses profissionais a chance de, entendendo o sofrimento daqueles que lhes chegam no consultório, ajudá-los a dar os passos necessários, muitas vezes, aí, para o enfrentamento dos próprios sofrimentos. E para aqueles que não são psicólogos, por óbvio, né, a literatura certamente enriquecendo o nosso imaginário, nos permite também entender e enfrentar os nossos próprios sofrimentos. Bom, O Despertar da Senhorita Prim, eu vou só adiantar uma coisa aqui antes de falar da biografia da autora. O Despertar da Senhorita Prim é um texto que vocês vão ver que ele se presta a muitos temas. A bem da verdade, essa fala minha é quase sempre muito repetitiva até. Apesar de haver obras aí nas quais a gente tem, né,
um fio condutor mais vinculado a um determinado tema. A grande parte das obras literárias, justamente porque apresentam personagens e circunstâncias muito diversas, elas acabam se prestando também ao enfrentamento de uma infinidade de questões e de temas muito importantes, existencialmente muito importantes. Tá? O Despertar da Senhorita Prim, eu vou focar aqui numa chave de leitura que, inclusive, a própria autora me ofereceu, né, como recurso de compreensão. Mas vamos falar da Natália Sanmartín Fenollera. Ela é uma jornalista, nasceu no ano de 1970, na Espanha, e atualmente ela trabalha como chefe de redação de uma seção de um jornal, de um periódico, um cotidiano espanhol chamado Cinco Días. A coluna da Natália, da Fenollera, é uma coluna que praticamente está muito voltada para temas de economia. A maior parte da vida dela, ela trabalhou um pouco como comentarista de questões econômicas nesse jornal, na Espanha em geral, mas nesse jornal em particular. Tá? A Fenollera, numa entrevista que ela deu para um jornal, um telejornal espanhol, ela diz que, na sua infância, o sonho dela era ser bibliotecária. Segundo ela, como ela gostava muito de ler, né, mais do que ser escritora, ela queria ser uma bibliotecária porque ela queria, segundo as palavras dela, ela queria morrer lendo, né? Ela queria passar a vida lendo e morrer lendo. E vocês vão entender muito bem, né, por que essa informação é uma informação importante. Para aqueles que já leram a obra, já sabem identificar muito bem por que isso aqui é uma informação que não é uma informação lateral aqui na nossa compreensão da proposta do livro, mas é um dado importante não só da biografia da autora, como também da personagem principal da obra, que é a Senhorita Prim. Também na infância e praticamente por toda a adolescência, esse afã pela leitura, que acompanhou e ainda hoje acompanha a autora, ela teve contato com clássicos e autores muito importantes, autores que, segundo ela, deixaram marcas significativas na vida dela, ao ponto de, inclusive, por conta, né, do convívio, da leitura desses autores, ela acabou empreendendo um processo, né, na vida que culminou na sua conversão. Tá? Os autores que mais tiveram marcas e que ela menciona como tendo tido marcas, deixado marcas importantes na vida dela, em que inclusive alguns deles são mencionados no Despertar da Senhorita Prim, são o Gilbert Keith Chesterton, conhecido de muitos daqui, também o cardeal Newman, um cardeal inglês, que é uma figura muito significativa também, além de autores como John Senior, que no fim das contas, inclusive, teve um papel importante também em alguns dos temas que ela chega a discutir aqui na obra, que eu vou mencionar no momento oportuno, além de C.S. Lewis e também um autor pouco conhecido nosso chamado Evelyn Waugh. A gente vai ver que, inclusive, ao longo do livro, muitos livros são mencionados, tá? E a gente vê trechinhos desses livros. Então ela cita Pascal, ela cita Dostoiévski, ela cita Jane Austen, ela cita Edgar Allan Poe, ela cita Dostoiévski, que eu falei para vocês, e cita um livro Mulherzinhas, agora me faltou o nome da autora, Alcott, se eu não estou enganado. Enfim, ela cita várias obras. E o fato dela citar várias obras, para aqueles que não leram o livro, já dá aqui uma dica, né? Quando eu dizia para vocês do desejo dela ser bibliotecária e de como isso tinha relação com a sua obra, com a obra que ela escreveu, com a relação entre a personagem e a sua vida. Tá? Porque, no fim das contas, a personagem principal, a Senhorita Prim, ela acaba aceitando o trabalho de bibliotecária. Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Mas só para a gente terminar aqui essa apresentação, né, biográfica da autora, um outro elemento que ela sempre menciona nos vídeos todos que eu encontrei
de entrevistas com ela, ela menciona também o fato de que estes autores que a acompanharam na sua infância, na sua juventude, além de terem sido responsáveis pela sua conversão, foram responsáveis também por incutir na alma dela um grande desejo, um grande amor e, sobretudo, uma busca, né? Criar um senso de urgência que gerou nela uma busca pelo belo, pelo bom e pelo verdadeiro. Segundo ela, esses autores, né, tiveram como grande responsabilidade, né, tiveram como grande marca deixada na vida dela esse desejo de buscar o bem, o belo e o verdadeiro. E, bom, O Despertar da Senhorita Prim, como eu disse para vocês, foi publicado em 2013. Ele hoje já se encontra traduzido em 11 línguas diferentes e publicado em mais de 70 países. É um livro que, né, teve um sucesso tremendo, inesperado, inclusive. A própria Fenolheira, ela fala, né, que ela não tinha a expectativa de criar nada que fosse grandioso, mas ela pensou numa coisa muito simples e acabou tendo o impacto que tem. É uma obra que vale muito a pena, ela é muito interessante pelo conjunto de temas que ela enfrenta, né? Então é isso, acho que dá aí já uma noção geral para vocês. Vamos falar rapidamente do contexto da obra, quem são os principais personagens, e em seguida eu vou passar a leitura de alguns trechos. Selecionei aí alguns temas que eu acho que são significativos para a gente aqui no contexto da live literária. Evidentemente não chega nem perto, né, de toda a quantidade de questões que podem ser tratadas neste livro. Bom, o livro se passa numa cidadezinha fictícia, ela não existe. A cidadezinha se chama Saint-Irineu de Arnois. Não dá nem para se saber em que país é essa cidade, apesar da gente, né, intuir que seja na Espanha, na França, né, Arnois, e pela descrição que ela faz do espaço. Mas enfim, né, é uma cidade absolutamente fictícia, tá? Não existe em lugar nenhum. Não é, e isso aqui é muito importante dizer para vocês de cara, é uma cidade fictícia, ela não é uma cidade utópica. Quer dizer, a Fenolheira não quis descrever um lugar que não existe, um lugar que, além de não existir, não tenha a possibilidade de existir. Ela fez questão de descrever um lugar ficcional e que, exatamente por ser ficcional, ele é bastante real. Na verdade, ela foi juntando, né, experiências, digamos assim, que a gente poderia encontrar com elas, travar, né, contato com essas experiências, e foi, né, construindo este cenário ficcional. Então, tem muito mais a cara, né, de um conto de fadas, e que essa é uma afirmação bastante importante para a gente, do que propriamente de uma utopia, tá? De um lugar inexistente, perfeito, redondinho, onde tudo tá bonito, apesar de, para quem já leu o livro, dá uma certa gana na gente de encontrar um lugar assim e viver, né, num lugar como este. A cidade, né, Saint-Irineu de Arnois, então é um povoado pequenininho que gira em torno de um pulmão espiritual, né? Nas palavras da própria Fenolheira, ela diz exatamente isso, que é um mosteiro, né? Um mosteiro que fica no centro, né, da cidade, em torno do qual a cidade foi construída, bem, né, aos moldes das cidades medievais, né? E de fato a descrição que a gente tem da cidade é uma cidade que parece estar meio parada no tempo, efetivamente, tá? Os personagens mais importantes, evidentemente que a gente, né, tem uma quantidade muito grande de personagens, mas os dois personagens mais importantes são, né, a senhorita Prim, evidentemente, por óbvio, o homem da poltrona, né, é um homem, né, que não tem nome, ele não é nomeado em nenhum momento, e os seus 4 sobrinhos, tá, que são nomeados como Tesseris, é uma menina de 10 anos de idade, Deca, um menino de 9 anos de idade, Septimus, um menino de 8 anos de idade, e a pequena Exe, que tem 7 anos de idade. Tá? Então esses são os personagens mais importantes. Em torno desses personagens, na dinâmica da cidade de Saint-Irineu de Arnois, aparecem outros personagens, sobretudo personagens femininos, né? Para além do homem da poltrona,
o único personagem masculino que é nomeado também, né, e além dos dois sobrinhos, né, homens, que é o Deca e o Septimus, existe um outro personagem que é nomeado também, que é o Horácio de Las. Tá? Todas as demais personagens, eu vou nomear aqui para vocês, mas assim, só para vocês terem uma ideia, são Hortência Oyer, Clarissa Vast, Hermínia Tromont, Emma Giovanatti, Virginia Pyle, a avó das crianças, e uma certa Lulu Tiberville. Tem outras personagens que aparecem, mas elas têm um papel menos importante, menos significativo e aparecem menos vezes, tá? Essas personagens femininas, elas são muito interessantes, porque além de ocuparem, né, cargos e funções na cidade, tem uma que é livreira, tem outra que tem uma loja de café, não me lembro, uma loja de chá, não me lembro mais o que é, mas elas são todas pertencentes à Liga Feminista de Saint Irineu de Arnois. E a propósito desta informação, já trago para vocês aqui, né, um elemento interessante que a própria Fenolheira afirma. Ela diz que o livro tem 3 chaves de leitura. Eu vou focar em uma delas, apesar de eu mencionar, né, alguns trechos das demais. Ela fala que tem 3 chaves de leituras que a gente pode assumir, né, na hora de acompanhar a obra. A primeira chave de leitura, ela diz que é uma história de costumes e uma história de amor. Tá? De fato, na medida que a gente vai lendo o livro, né, a minha esposa, se eu não me engano, foi ela mesma, quando ela começou a ler o livro, ela começava a ler assim, mas e aí, o que vai acontecer? Eles vão ficar juntos, não vão ficar juntos? Me conta, porque eu tinha lido o livro antes. Né? Quer dizer, porque ele vai dando a impressão, né, de que se trata mesmo de uma história de amor entre a senhorita Prim e esse homem da poltrona. Salve, Isadora! Desculpa, eu tenho que cumprimentar a Isadora, minha queridíssima amiga. Isadora, dá um abraço grande no Melk, uma beijoca nas suas crianças aí. Desculpa, fecha parênteses, mas é que eu não posso deixar de cumprimentar. Estava com saudade. Então essa é a primeira chave de leitura, mas é interessante porque quando você começa a ler e sob esse prisma, né, o prisma de uma história de amor, uma história de costumes, o que você vai se dando conta é que tem sim um elemento de amor presente no livro e, na verdade, a gente poderia ver uma gradação, né, nessa experiência de amor. E a gente vê essa gradação de uma forma muito interessante e é mesmo um ponto após o outro dessa história. Então tudo começa com uma experiência de amor próprio, né? A senhorita Prim é uma mulher, né, construída em torno da ideia de amor próprio. Né? E aos poucos, essa experiência de amor próprio vai se convertendo numa experiência de amor, né, daquele amor de amizade, né? Vai se transformando numa amizade e, de repente, você começa a ter a impressão, de fato, de um amor que, né, coincide com o amor entre homem e mulher. Mas o cume, né, de todo o processo, que inclusive salva, né, os 3 níveis anteriores, é o ponto no qual se chega, que é, na verdade, a experiência de um amor divino. Né? Então você vê, no fim das contas, um trânsito do amor próprio ao amor divino, no qual este, né, elemento mais alto, o elemento do amor divino, ele como que redime todas as demais relações. Né? Quer dizer, toda forma de a senhorita Prim experimentar algo disso que a gente poderia chamar aqui de filautia, né? Desse amor próprio, toda a experiência de amizade, toda a experiência de amor entre um homem e uma mulher, como ela vai como vão sendo esclarecidas essas formas de amor pelas quais a senhorita Prim acaba passando. A segunda chave de leitura que a gente poderia ter, a Fenolheira, ela diz que é um livro que é uma declaração de guerra contra a modernidade. E de fato a gente vai ver, né, pelo menos dois elementos da modernidade são fartamente enfrentados e com recursos muito interessantes
pela senhorita, pela Fenolheira, na verdade, né? E a senhorita Prim está, né, meio que imiscuída nesses dois elementos. E esses dois elementos que são bastante enfrentados, não são só eles, a gente conseguiria identificar outros temas importantes aqui dessa modernidade, mas os dois elementos mais importantes são o feminismo e a educação formal moderna. Tá? Quando a gente conhece San Irineu de Arnois, essa, para aqueles que trabalham que fazem homeschooling, certamente tiveram um desejo enorme de poder levar à frente a proposta de homeschooling num lugar como San Irineu de Arnois, porque, né, o cenário parece um cenário bastante adequado para isso. Mas a gente vê, né, e a gente poderia dizer que essa declaração de guerra contra a modernidade é uma declaração de guerra contra a modernidade partindo de um pressuposto, exatamente o pressuposto da tradição. Né? Então, os elementos que estão aí em antagonismo são modernidade e tradição. Tá? E nisso eu vi aí, né, a Isadora mencionou o distributismo do Chesterton. San Irineu de Arnois é uma cidade que descreve, né, ela está construída em torno da ideia de distributismo, né, do Chesterton. E também, né, eu me referi ao Chesterton exatamente por conta dessa declaração de guerra contra a modernidade, porque também a perspectiva de enfrentamento aos ideários modernos, hipermodernos da Fenolheira são evidentemente chestertonianos. Né? Quer dizer, ela vai muito por esse caminho. Né? Quer dizer, aquela imagem do Chesterton, né, segundo a qual, quando você está na beira de um abismo, a melhor coisa a fazer é dar um passo para trás. Né? Quer dizer, descreve de um jeito muito claro, né, o tipo de declaração de guerra que ela está fazendo aqui. Né? Então, ela enfim, né? Então essa é a segunda chave de leitura, não quero me alongar nisso aqui não. E a terceira e última chave de leitura, que eu gostaria de focar um pouco mais nela do que nas outras duas, o que não quer dizer que eu não vá apresentar aqui algum elemento, talvez, de uma e de outra dessas duas chaves de leitura apresentadas anteriormente. A terceira é a história de uma conversão. Tá? Essa é certamente a chave de leitura mais difícil de se identificar no livro. E ela é difícil de se identificar porque, no fim das contas, e por um recurso literário empregado pela própria autora, ela entende, e a gente vê isso explicitado no livro, é muito interessante porque esses recursos literários empregados pela autora são recursos que ela bebeu daqueles autores que eu cheguei a mencionar para vocês que marcaram a vida dela na infância e na juventude e adolescência. Trata-se do fato de que a experiência de conversão, ela fala de um elemento da realidade que, de tão evidente que está escondido aos olhos. Tá? E ela tira essa ideia de nenhum outro lugar, senão do conto A Carta Roubada, do Edgar Allan Poe, que, a propósito, eu cheguei a fazer uma live literária sobre este conto algumas semanas atrás. Tá lá no meu canal do Spotify de podcasts. Tá? Então, a história de conversão que está presente ali, ela está muito evidente. E é exatamente porque está muito evidente, a gente não consegue ver. Né? Meio que passa desapercebido pela gente. Está todo mundo preocupado com a história de amor, preocupado com a história de amor, de repente se depara com alguma crítica contra o feminismo, e aí começa a enfrentar coisa dessa perspectiva, e começa a pegar uma coisa meio crítica no livro, e aí a gente não se dá conta de que é a história de uma conversão. É a história de uma pessoa que vai, né, aos poucos, escutando os sinais delicados, né, do mistério, os sinais delicados da graça, e vai se abrindo aos poucos para esses sinais. Eu queria focar um pouco nisso, e logo mais eu digo para vocês por que eu gostaria, né, de contar isso para vocês, de focar nisso aqui para vocês. Tá? Bom, em linhas gerais é isto, o que eu queria apresentar para vocês. Uma última coisa sobre o livro, antes de falar aqui de alguns trechos, de ler alguns trechos para vocês, é que este conto, né,
e de fato essa é uma experiência que quem vai lendo vai fazendo também. É um conto, eu vou usar a palavra conto até, porque a própria Fenolheira ela usa essa palavra para se referir à obra. Ela diz que não é uma novela, não é um romance, é um conto. E ela diz, é um conto por que eu uso, né, a categoria conto? Ela diz que histórias contadas, né, na perspectiva dos contos, né, elas são mais facilmente compreendidas. Né? Elas dão conta de aproximar o leitor ou o ouvinte, né, aproximá-lo mais evidentemente daquilo que é a verdade. Né? Então o conto ele esconde revelando, né? Então ele esconde revelando e na verdade a gente poderia até dizer o contrário, ele revela, né, na medida em que ele vai escondendo as coisas. Né? Então ele nunca é um pouco como as parábolas. Né? Quer dizer, a ideia mesmo de que só os simples, aqueles que escutam sem pretensão é que conseguem entender o que está em jogo ali. Então, o conto, né, o Despertar da Senhorita Prim, né, é um conto de mistério, né, tal como a Carta Roubada, né, ele é um conto de mistério. Só que não há ali, né, nesse conto, não há nesse livro um assassinato, não há nesse livro um roubo, né, algum crime cometido. O que há nesse livro e que chama o tempo inteiro o leitor, né, a uma posição de investigação, uma posição de pergunta, uma posição de questionamento, de atenção, é exatamente uma motivação profunda que move a Senhorita Prim. Tem algo que não está evidente e que aos poucos vai se revelando e que vai se revelando até o ponto final do livro, no qual você finalmente entende qual é essa motivação profunda, né, que guia a Senhorita Prim ao longo de toda a história. Tá bom? É isto. Acho que do que eu queria de apresentação do livro para vocês, para dar uma noção de contexto, é isto. O último detalhe, né, tudo começa, na verdade, já vou começar lendo, inclusive. Tudo começa com um anúncio de jornal que a Senhorita Prim lê quando ela estava na cidade dela, que eu não saberia te dizer onde não sei nem se refere, mas não me lembro mais, mas é um anúncio de jornal que ela lê e que diz o seguinte, eu vou ler para vocês o anúncio de jornal e uma sequenciazinha logo depois do anúncio de jornal que nos ajuda a entender bem. Eu vou ler um pouquinho antes até, tá? Vou ler um pouquinho antes e depois eu vou dar a sequência. Nem todo mundo é capaz de admitir ter sido vítima de um erro histórico fatal. Disse a si mesma com orgulho. Nem todo mundo vivia como ela vivia, com a constante sensação de ter nascido em um tempo e em um ambiente errados. Nem todos podiam saber como ela que tudo que vale a pena ser admirado, tudo que é bonito, tudo que é sublime, parecia estar desaparecendo quase sem deixar vestígios. O mundo, queixava-se Prudência Prim, havia perdido o gosto pela harmonia, pelo equilíbrio e pela beleza. E nem todos eram capazes de ver essa verdade. Assim como ninguém poderia sentir no íntimo a firme vontade de resistir. Foi justamente essa férrea determinação o que fez com que a Senhorita Prim, 3 dias antes de atravessar o corredor de Hortênsias, respondesse a um breve anúncio publicado no jornal. Abre aspas. Procura-se espírito feminino em nada subjugado pelo mundo, capaz de trabalhar como bibliotecária para um cavalheiro e seus livros, facilidade para lidar com cães e crianças, melhor sem experiência de trabalho. Abstenham-se formadas com nível superior e pós-graduadas. A Senhorita Prim se enquadrava apenas parcialmente naquele perfil. Não era de forma alguma subjugada pelo mundo, isto era evidente. Assim como possuía inquestionável capacidade para trabalhar como bibliotecária para um cavalheiro e seus livros.
mas não tinha experiência em lidar com crianças e cães, nem muito menos em conviver com eles. No entanto, para ser honesta, o que mais a preocupava era a dificuldade de fazer encaixar-se em seu perfil aquele abstenham-se formadas com nível superior e pós-graduadas. A senhorita Prim considerava-se uma mulher intensamente graduada. Era formada em relações internacionais, ciências políticas e antropologia, doutorada em sociologia, especializada em biblioteconomia e em arte russa medieval. As pessoas que a conheciam observavam com curiosidade aquele currículo extraordinário e ainda mais porque seu portador era uma simples administradora sem ambições conhecidas. Não entendiam, dizia a si mesma com indiferença. Não entendiam a ideia de excelência. Como poderiam entender em um mundo onde já não mais significava o que deveria significar? E aqui a gente tem aí uma apresentação do perfil da senhorita Prim e o que leva a senhorita Prim a sair da cidade onde ela morava para se dirigir até Saint-Irineu de Arnois e se candidatar como bibliotecária de um cavalheiro e seus livros. E aí ela começa o livro, o primeiro capítulo, justamente ela chegando na casa do homem da poltrona e encontra-o, né, no jardim da sua casa, ensinando 4 crianças, né, cuja mais velha tinha 10 anos e a mais nova tinha 7 anos, ensinando as crianças lá no jardim da casa, né, dando aulas para elas. E aí começa, né, todo o trabalho, toda a relação dela, ela vai aos poucos se aproximando desse homem, que é um homem que parece meio grosseiro, de poucas palavras e porém de muitos argumentos, e ela vai, né, se relacionando com este homem e com estas crianças e vai sendo surpreendida, né, dia após dia por aquilo que ela vai encontrando, né, na relação com este homem e com estas crianças, né? As crianças que a surpreendem pela sua inteligência, que a surpreendem pelo seu espírito criativo, que a surpreendem por uma infinidade de razões, né? Em uma situação, eu só conto para vocês, a pequena Exi estava pintando a Santíssima Trindade do Rubliev, né? Então ela estava replicando o quadro, a Santíssima Trindade do Rubliev, mas de cabeça, né? Mas ela não estava copiando o quadro, ela estava fazendo um ícone, né, igual ao ícone de Rubliev da Santíssima Trindade, e ela, como conhecedora de arte russa, né, se põe a analisar a obra, né, e se põe a analisar a obra e perguntando, mas como é que você copiou isso aqui, de onde você copiou, onde é que está o quadro que você está copiando? Ela fala assim, não, estou fazendo de cor, estou fazendo de cabeça, né? E ela começa a medir o quadro, né? Começa a usar um compasso para medir o quadro, né? E ela vai se dando conta da perfeição, né, da excelência do quadro para uma menina de 7 anos de idade, né? Uma menina, inclusive, muito especial, uma personagem bastante significativa do livro, né? A pequena Exi é uma personagem que chama muito a atenção pela profundidade das suas colocações, pela sua experiência religiosa muito profunda, pela sua inteligência brilhante, mas ao mesmo tempo muito uma delicadeza no amor à beleza, no amor à verdade. Enfim, quer dizer, todos os personagens têm características muito interessantes, tá? Mas é só para vocês terem um pouco uma ideia de como aos poucos ela vai se relacionando com estas figuras. Bom, ela e o homem da poltrona têm fartos diálogos, né? Diálogos que vão irritando aos poucos a senhorita Prim, tá? E são diálogos que vão tendo, né, um papel muito importante aos poucos, inclusive também, não só, né, no estreitamento da relação entre eles, como também, né, vão criando no leitor essa impressão, né, de que, de fato, trata-se de uma história de amor entre senhorita Prim e o homem da poltrona. Mas tem aí um trechinho que eu gosto muito, que é um diálogo entre eles dois, e que já me traz aqui um tema que eu queria muito dedicar alguma atenção a ele, porque, na verdade, esse tema tem que ver com essa terceira chave de leitura que eu me referia, tá? É um trecho um pouco mais longo, mas, né, inclusive eu cheguei a mencionar um elemento do que está aqui em jogo, mas que para mim é muito importante para aquilo que é o objetivo da live literária, tá?
diz o seguinte, então eu pego aqui já um pedaço de um diálogo, eles estão conversando e a senhorita Prim então responde pro homem da poltrona. Isso é uma metáfora muito mais que típica do Senhor. Interrompeu ela rindo. Mas o que desencadeava a sua guerra? O Senhor há de reconhecer que sempre há alguma razão. Às vezes é uma personalidade indomável ou uma personalidade instável. Pode ser uma doença, uma fraqueza moral, o medo da morte, a passagem do tempo. Qual é a sua desculpa? E ele responde: a senhorita erra, Prudência. Não são muitas coisas, é apenas uma. Na verdade, o que desencadeia a guerra não é tanto algo quanto a ausência de algo. É a falta de uma peça. E quando uma peça está faltando, em um quebra-cabeça, por exemplo, quando falta a peça principal, nada funciona. A senhorita gosta de quebra-cabeças? Sinto em relação a eles o que sente a maioria das pessoas com tudo o que resiste a elas. Não aprecio aquilo que não posso dominar. Guardem isso. A senhorita Prim, não aprecio aquilo que não posso dominar. Diz então o homem da poltrona. As pessoas que amam quebra-cabeças, continuou ele, podem passar noites inteiras tentando encaixar uma única peça. Minha irmã era assim. Eu poderia acordar de madrugada e encontrá-la absorta sobre um quebra-cabeça. Naturalmente não estou me referindo a um pequeno entretenimento para crianças. Falo desses quadros grandes que contêm milhares de pequenas peças. Entende o que eu quero dizer? Claro que sim. Bem, o que eu estou tentando explicar é que há pessoas, Prudência, que um belo dia se tornam cientes de que lhes falta a principal peça de um quebra-cabeça, que não podem completar. Apenas sentem que algo não funciona, ou que nada em absoluto funciona, até que descobrem, ou melhor, até que lhes é permitido descobrir a peça que faltava. Isso soa a esoterismo ou agnosticismo, murmurou a bibliotecária. De modo algum. Não se trata de um conhecimento obscuro. Não é uma sabedoria para iniciados. Tem mais a ver com o tipo de descoberta que Edgar Allan Poe descreve em A Carta Roubada. A senhorita o leu? Sim, é claro que leu. Bem como na história de Poe, a peça que faltava, ou a carta roubada, está aí, na mesma sala em que estamos. Está diante de nossos olhos, mas não podemos vê-la. Não estamos conscientes da sua presença. Até que um belo dia... A senhorita Prim mexeu-se incomodada no degrau da escada. Tenho de continuar com o monológio, disse recuperando seu sereno e distante tom profissional. O homem da poltrona olhou-a com curiosidade. Como sempre, a senhorita Prim foge para sua carapaça quando se sente ameaçada pelo sobrenatural. Por que a incomoda tanto falar de coisas em que não acredita? Não é muito razoável. Ocupada com a limpeza de um novo volume, a bibliotecária ficou em silêncio. O que poderia dizer? Não a incomodava em absoluto discutir sobre coisas em que não acreditava. Não tinha a menor dúvida de que algo inexistente não poderia ter nenhum efeito sobre ela. Não era o sobrenatural que ela temia. Era a influência que a conversa e a convicção do homem da poltrona pudessem exercer sobre ela. Como explicar-lhe que o que ela temia era acabar acreditando em algo que não existia só porque ele acreditava? Acalme-se, Prudência. Nenhum homem pode converter-se a si mesmo ou a outros tendo sua própria vontade como única ferramenta. Não se preocupe com isso. Somos causas secundárias, lembra-se? Por mais que nos empenhemos, a iniciativa não é nossa. Vejam, e aqui eu tinha dito lá para vocês na apresentação que eu queria falar um pouquinho sobre isso, e aí eu vou gastar alguns minutinhos da nossa live só para falar de um detalhe disso aqui que para mim é muito importante.
A primeira coisa que eu queria chamar a atenção é para o fato, né, quer dizer, que aparece, né, em duas ocasiões diferentes nesse trecho que eu li para vocês sobre perspectivas diversas. A primeira é justamente o fato, né, de a senhorita Prim dizer que não aprecia nada daquilo que não pode dominar. E a segunda é exatamente a fala do homem da poltrona acerca do fato, né, de que ela acaba se escondendo atrás de uma carapaça, da sua própria carapaça, todas as vezes que, né, ela se vê ameaçada pelo sobrenatural. Né? Por que isso aqui me ajuda muito? Né? Eu tenho falado muito para os meus supervisionandos, e isso é um ponto para mim fundamental do exercício terapêutico, e que se a gente não o tem claramente, né, definido para nós, certamente a gente sofrerá. Falo aqui sobretudo para os psicólogos e psicoterapeutas, né? A gente sofrerá muito, né? E o pior de tudo não é que a gente sofra muito, mas é que a gente acabe por não entender adequadamente as moções, né? Os movimentos que os nossos clientes muitas vezes empreendem. No fim das contas, o processo terapêutico ele necessariamente tem que coincidir. Podem rasgar as vestes os psicólogos de plantão que estiverem me escutando, mas vou dizê-lo. O processo terapêutico ele deve coincidir necessariamente com um processo de integração tal do sujeito, um processo de autoconsciência tal do sujeito, que o permita necessariamente travar contato com isto que normalmente tem as características daquilo a que a senhorita Prim se refere como algo que não se pode dominar. O processo terapêutico, ele sempre deve culminar nisso. O amadurecimento da pessoa deve sempre, necessariamente, culminar com o travar contato com aquilo que eu não domino. Toda a psicologia moderna fez exatamente o contrário. Toda a psicologia moderna, apesar da aparente, né, tudo isso que a gente ouve falar, por exemplo, da psicanálise sobre o inconsciente, né, essa estrutura quando diz que o homem não é mais senhor de sua própria casa e que o inconsciente é quem domina, e que dá um pouquinho a ideia de que, no fim das contas, a gente não tem, né, o domínio de alguma coisa. No fim das contas, é uma grande mentira isso que a psicologia criou, porque ela fala de algo que ela diz que as pessoas não têm domínio, mas que a psicologia, tem. Mas aquilo sobre o que nós estamos falando tem muito mais a cara disso a que se refere o homem da poltrona. Somos causas secundárias. Por mais que nos empenhemos, a iniciativa não é nossa. O processo de integração do sujeito não depende da capacidade técnica de que eu sou dotado. O processo de integração do sujeito não depende da compreensão teórica que eu tenho do funcionamento mental do sujeito, das estruturas psíquicas que compõem, né, a dinâmica de luta entre o id e o superego de um sujeito. No fim das contas, somos causas secundárias apenas. A iniciativa nunca é nossa. O processo de integração, no fundo, é como se fosse, quase como, evidentemente que aqui é uma imagem, tá? Uma metáfora, por favor, tá? É quase como se fosse um projeto, né? É quase como se fosse um programa, quase, tá? Porque na verdade a liberdade está em jogo, diferentemente dos animais, né? A nossa liberdade tem a cara, né, de um arbítrio, né? E, portanto, a gente pode vencer um programa, a gente pode ir contra um projeto, a gente pode ir contra uma palavra que eu vou dizer aqui, mais uma dessas palavras que vão fazer rasgar as vestes de muitos aí, né? Vencer algo que tem que ver com o nosso destino. Conversão, pessoal, né? E a palavra destino aqui muitas vezes soa meio estranha, porque fica parecendo uma coisa predeterminada, uma coisa, né, que a gente não tem escapatória, como se fosse
o fato, né, o fato grego, né, o factum grego. Na verdade, não. Né? Quer dizer, quando eu falo de destino aqui, eu falo justamente desse destino de realização. O homem nasceu para o sentido. O homem nasceu para a liberdade, portanto. O homem, a estrutura do humano é essa tendência para o sentido. A estrutura do humano é essa sede, essa urgência de sentido. A estrutura do humano é essa urgência pelo belo, pelo bom e pelo verdadeiro. Quer dizer, isto é o nosso destino, o bom, o belo e o verdadeiro. Quer dizer, quem não caminha em direção ao bom, o belo e o verdadeiro, e não caminha em direção ao bom, o belo e o verdadeiro, apenas quem, de repente, do nada, nutre um desejo por algo absolutamente ex nihilo, que brota do nada dentro do coração. Não. A gente é atraído para o bem. A gente é atraído para o belo. A gente é atraído para o verdadeiro. Isso é uma atração que a gente sofre. Somos apenas causas secundárias de um processo que veio antes, de um processo que é anterior, de um processo cuja iniciativa não é nossa. A iniciativa é de um outro. Quer dizer, a consciência e uma consciência de si será tanto mais verdadeira consciência de si, quanto mais, eu souber com clareza me haver com essa estrutura de que eu sou feito, e 2, se eu souber me relacionar com aquele que fez essa estrutura. Por isso, o Viktor Frankl diz com todas as letras, e isso eu digo para você, meu colega psicólogo, e para você que é meu colega psicólogo, que está chegando aqui pela primeira vez e que está escutando, me escutando pela primeira vez falando disso, e que por acaso se escandalize com o que eu vou dizer, saiba que um psicólogo que não tenha uma experiência religiosa verdadeira jamais será um bom psicólogo. Jamais será um bom psicólogo. Anota isso com todas as letras de ouro, e cola na frente da tua poltrona no teu consultório para você se lembrar sempre disso que eu estou dizendo. Por quê? Porque se você não é um homem, uma mulher, uma pessoa completa, integral, o que raios você vai fazer para acompanhar aquele que tem sede de integração? Como raios você vai fazer para levar essa pessoa, para acompanhar essa pessoa como uma Ariadne que acompanha um Teseu pelos labirintos do Minotauro? Como você vai fazer para levar esse sujeito para dentro desse labirinto em busca exatamente desta fonte, dessa motivação profunda? Eis o mistério deste livro. Essa motivação profunda que faz com que a gente se atrapalhe sempre e adoeça. A doença psíquica, a maior causadora do adoecimento psíquico, é exatamente a perda da relação com o bom, o belo e o verdadeiro. É a perda da relação com o sentido, é a perda da consciência de si, é a tentativa de um controle das coisas, tal como Prudência Prim manifesta aqui claramente que ela tem. Se você é um destes que também entende que a relação com a vida é a relação a partir de um controle, a partir de uma técnica que você domina, a partir de uma teoria que você tem de cor e salteado, meu amigo, minha amiga, você está na água. Você está na água como profissional. Você vai ser uma daquelas fraudes de que está cheio o mercado, que leva o processo terapêutico ad infinitum, e que entende que o processo terapêutico não tem princípio, meio e fim. Você vai ser um daqueles que vai sustentar para o resto da vida um sujeito no seu consultório e vai fazer de tudo para que ele permaneça lá, ao invés de ajudar essa pessoa a dar um passo de integração, um passo de liberdade e se libertar primeiro da tua incompetência. Primeiro da tua incompetência. É a primeira coisa que ela tem que se libertar da tua incompetência. Da fraude que você é por não auxiliar a pessoa a dar o passo que ela precisa dar. O passo que ela tem que dar. A história da senhorita Prim é a história disto. Isto é disso que nós estamos falando. É isso que cada um de vocês que está aqui precisa urgentemente, seja psicólogo ou não psicólogo, começar a se enfrentar. Quer dizer, essa é a grande questão que está em jogo aqui. Eu sei que eu gastei um pouco mais de tempo com esse trecho e a gente poderia até falar muito mais sobre isso aqui,
Eu vou saltar aqui um monte de outros trechos que eu tinha separado, mas e vou avançar lá para uma parte que eu gosto muito, que já tá quase nos finalmente aqui da live. Aqui é um trecho que fala sobre... são dois trechos interessantes sobre isso. Eu vou escolher esse aqui que é mais curtinho e que ajuda a entender o lugar em que entra aquela segunda chave de leitura, e que eu reputo importante a gente saber, porque ela traz algo que nos interessa aqui, inclusive para nós, para os psicoterapeutas e psicólogos de plantão. Vou ler para vocês o seguinte, é um trechinho que está aqui na página 121. Também eu vou pegar aqui é um diálogo, tá? Então vou pegar no meio do caminho, pode parecer meio fora de contexto, mas vocês vão entender o contexto na medida que eu for lendo. Porque realmente não precisam de ninguém para ensinar nada às crianças. Está falando aqui da relação de educação das crianças. Porque são eles os que pessoalmente educam seus filhos. São os únicos que os ensinam a recitar poemas de Ariosto antes de aprenderem a ler. São os que lhes explicam a geometria de Euclides com os elementos como livro-texto. Os elementos de Euclides, tá? O livro Os Elementos de Euclides. São eles os que brincam de fazê-las escutar um fragmento de um moteto de Palestrina para adivinharem o que é. São eles os que atravessam metade da Europa periodicamente para sentar seus pequenos diante de Noli Me Tangere, de Fra Angelico. Inclusive hoje, a leitura do Evangelho é sobre o Noli Me Tangere. Para mostrar-lhes o altar-mor de São João de Latrão, para pô-los diante do capitel do templo de Afrodite. Mas então, por que querem uma professora? Perguntou a senhorita Prim. Para cuidar de todo este trabalho, para preservá-lo, para protegê-lo. Ou para que a senhorita entenda melhor, para que não se estrague. Será que a escandalizei? Se contratassem uma professora repleta de teorias sobre educação, sociologia, psicologia infantil e todas essas ciências modernistas, seria como ter uma raposa no galinheiro. Pense desta maneira. Se estivesse convencida de que o mundo se esqueceu de como pensar e educar, se acreditasse que a beleza da literatura e da arte estivessem marginalizadas, se pensasse que a força da verdade fora silenciada, o que o mundo ensinaria a seus filhos? Agora entendo por que seu filho não queria uma pessoa pós-graduada cuidando da biblioteca. Está conversando com a mãe do homem da cadeira. Murmurou a senhorita Prim tristemente. A dama olhou-a e sorriu docemente. Ah, mas ele a contratou, certo? Deve ter visto que a senhorita tem algo especial, não é mesmo? Diga-me, o que acha que foi? A senhorita Prim disse que não sabia, embora suspeitasse que tinha que ver com algum mal-entendido ocorrido no dia de sua chegada à casa. Não se engane, minha querida, insistiu a senhora. Ele não é sentimental. Acredite em mim quando digo que viu algo realmente interessante na senhorita. E com sua brusquidão habitual, acrescentou: pergunto-me o que foi que ele viu. Por que eu quis trazer esse trecho? Porque além da crítica à educação moderna, né, que se faz aqui, no fim, ajuda-nos justamente nessa coisa. Tudo aquilo não é que a gente precisa ser aqui uma espécie de iconoclasta da ciência, né? E destruir toda a ciência e toda a modernidade, e acabar com tudo e viver trancafiado num mundo idílico, inexistente, e acabar com a ciência. Não, se trata de entender que, no fim das contas, a ciência, ela efetivamente não consegue trazer absolutamente nada que descreva, pelo menos um fiapo que seja, daquilo que realmente interessa para a vida humana. Daquelas questões que são as questões mais candentes da vida humana, que são as questões do sentido e do não sentido. Quando, né, a mãe do homem da poltrona fala, né, quer dizer, de como
esse padrão de educação, né, de San Irineu de Arnois, e sobretudo aquele que o Homem da Poltrona desenvolve com seus sobrinhos, e descreve, né, dizer, o contato com os elementos de Euclides, de viajar para ir ver, né, o Noli Me Tangere de Fra Angelico, de conhecer a Catedral de San Giovanni de Latrão, né, Lateranense. Quando ela fala disso aqui, ela está falando do quê? Ela está falando do belo, do bom e do verdadeiro. Estas são as questões mais candentes. A ciência, acerca disso, não tem absolutamente nada a dizer. Ela não sabe dizer nada. Eu não serei melhor educador porque eu tenho pós-doutorado em educação na USP, no MIT ou no Escambau. Eu serei tanto melhor educador quanto mais eu entender aquelas duas coisas a que eu me referia. Quanto mais eu entender a estrutura de que eu sou feito. E dois, quanto mais eu tiver contato vivo com aquele que fez essa estrutura. Quanto mais, portanto, eu empreender uma relação com o real que seja menos uma relação de resposta, com marcação de X, que a ciência moderna tanto deixou como herança para a gente, mas quanto mais eu empreender uma relação com o real, que é uma relação de pergunta, uma relação de interrogação, de deixar-se interrogar pelo real e de interrogar o real. Quem não vive dessa forma, quem não fica, o que foi que há ali, o que há ali, o que realmente há, e quem não se pergunta isso, vai inevitavelmente encaixar o seu cliente dentro de um frasco. Quem não entende isso aqui vai buscar no Google a explicação dos seus próprios sofrimentos e vai chegar no psicoterapeuta e vai dizer: eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, CID, tal. Quer dizer, quem não consegue entender a estrutura de que é feito, quem não se interroga, inevitavelmente se tranca dentro de um frasco e vira, né, um objeto de enfeite na botica de algum farmacêutico de plantão. A gente precisa colocar-se... A educação moderna fez isso com a gente. A educação moderna deixou-nos como herança nada mais, nada menos do que a capacidade de dar respostas a perguntas que a gente nunca se fez. É impressionante que a gente não faz pergunta e não tem nada mais idiota, mais inútil, mais ridículo do que a resposta a uma pergunta que nunca se fez. Quem não se interroga não tem por que ter resposta, cacete. E todo psicólogo de plantão tá doido para ter resposta para tudo e tem uma sede terrível de dar resposta para o seu cliente sem sequer saber o que é aquela pessoa que está na frente dele. Isso é um erro grave, senhor psicólogo. Se você não empreende um caminho de investigação, você não tem como responder a nada que o teu cliente te traga, porque a resposta que você vai dar é uma resposta a uma pergunta que nem mesmo você se fez. E você, meu caro, que não é psicólogo e que está sofrendo, ao invés de correr no Google para dar uma resposta rápida, interrogue-se, fique em cima da sua crise, cozinha em banho-maria a tua crise e gaste tempo sobre ela. Porque se você não o fizer, você vai perder uma grandíssima oportunidade. Tá me dando um aviso aqui de estar terminando. Eu tinha mais um trecho para ler para vocês. Não vou ler. Eu vou terminar com uma frase do Homem da Poltrona e que eu acho que é tudo aquilo que a gente precisa, inclusive para entender o despertar da senhorita Prim. Tem um momento que ele diz assim: pode um homem desperto querer viver adormecido? Eu pergunto a vocês, pode você, quando desperta finalmente do sono de morte no qual você tão frequentemente está, depois que você desperta e entende a sede de que você é feito, pode, de verdade, você querer adormecer outra vez? Você seria um lixo humano andando em duas patas se você o fizesse assim. Despertem, tal como a senhorita Prim despertou, para que você possa dizer com a boca cheia: posso eu, depois de ter despertado, querer voltar a adormecer? Não caiam mais no conto do vigário. Aprendam
Aprendam e aprendam profundamente com personagens como esse. 20 segundos é o tempo de eu dizer tchau para vocês, agradecer demais a presença de todos que estiveram aqui até agora. Amanhã eu farei a live de terça, a live sobre homens. Em breve eu divulgo para vocês qual vai ser o tema. Fiquem com Deus, obrigado, boa Páscoa para todos vocês mais uma vez, que a gente ainda está no tempo pascal. Tchau!